Os bucaneiros foram um grupo de navegadores que assolaram navios e portos espanhóis no Caribe durante o século XVII. A sua atuação, embora breve, foi significativa o suficiente para abalar as estruturas geopolíticas da região, impactando diretamente o domínio espanhol naquelas terras. Operando como corsários em uma tênue linha entre a legalidade e a pirataria, os bucaneiros deixaram um legado duradouro que ecoaria por toda a era dourada da pirataria que os sucedeu. Meu nome é L.R. Arcano, eu sou autor do livro de fantasia O Chamado das Profundezas, e no vídeo de hoje vamos explorar a fascinante história dos bucaneiros, a sua origem, as figuras notórias que marcaram a sua trajetória e como eles se tornaram sinônimo de aventura e pirataria. Já deixe logo seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, se prepare e vem comigo. O Caribe desempenhou um papel crucial nos conflitos entre as grandes potências europeias no passado. Durante a Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 até 1648, a Espanha tentava consolidar o seu domínio absoluto no Novo Mundo. Enquanto isso, as outras nações, como a Inglaterra, França e Holanda, buscavam brechas para explorar as terras recém-descobertas. A presença espanhola na região do Caribe era bastante fraca, o que gerou um vácuo de poder naquela região. E esse cenário possibilitou que aventureiros independentes se estabelecessem em ilhas, como Hispaniola e Tortuga, procurando maneiras de enriquecer. E foi assim, nesse contexto, que surgiram os bucaneiros. Originados na ilha de Hispaniola, hoje dividida entre o Haiti e a República Dominicana, os bucaneiros eram, em sua maioria, colonos franceses que viviam da caça de bois selvagens, porcos e outros animais nativos dessa ilha. Inspirados pelos indígenas locais, esse grupo de caçadores adotou um método de secar carne conhecido pelos franceses como boucane, que consistia em defumar a carne em uma grelha feita de madeira, e esse processo lhes rendeu o nome de buccaneer, que foi traduzido para o inglês como buccaneer, e mais tarde para o termo que conhecemos hoje, bucaneiro, em português. Uma curiosidade interessante é que esse mesmo processo de defumação, usado pelos indígenas, era chamado pelos espanhóis de barbacoa, palavra que originou o termo barbecue, que é churrasco em inglês. Com essa técnica, a carne se tornava ideal para longas navegações, uma vez que a defumação ajudava a preservá-las por mais tempo em alto mar. E a caça e o comércio de carnes defumadas para corsários que navegaram naquela região tornaram-se atividades bastante comuns, sendo uma das principais fontes de sustento para os bucaneiros. No entanto, com o tempo, a crescente perseguição espanhola empurrou esses caçadores para um caminho inesperado: a pirataria. A permanência dos bucaneiros em Hispaniola não durou muito tempo. Os espanhóis, determinados a proteger as suas terras no Caribe, atacavam eles com muita frequência, tanto de maneira indireta, ao matar os animais que eram alvos dos caçadores, quanto de forma direta, por meio de patrulhas navais e incursões contra os assentamentos dos bucaneiros. Eventualmente, a permanência nas terras tornou-se insustentável, e assim os bucaneiros foram forçados a migrar de ilha em ilha, até que encontraram um novo lar, a lendária Ilha de Tortuga. Depois dessas agressões espanholas, eles até encontraram outras ilhas no caminho, mas a mais relevante foi de fato a Ilha de Tortuga, onde os bucaneiros se uniram com outros homens e mulheres de diversas origens e diversas nações, especialmente ingleses, holandeses e africanos. E lá não demorou muito para que percebesse que a caça já não era mais tão lucrativa assim. Então decidiram se juntar aos marinheiros que praticavam a pirataria na costa da ilha. Inicialmente, as incursões eram de baixo risco, saqueando destroços de naufrágios e restos de mercadorias trazidas pelo mar. Com o tempo, o grupo se tornou mais ambicioso e começaram a usar barcos menores para invadir embarcações durante a noite, em grupos de dezenas de homens, abordando-as de surpresa na calada da noite, quando eles menos esperavam. E com o passar dos anos, esses grupos cresceram em número e os ataques dos bucaneiros se tornaram ainda mais ousados. Recrutaram tripulações experientes, construíram navios mais rápidos e muito bem armados.
Os seus alvos eram principalmente os navios espanhóis, que por azar cruzassem os seus territórios. Eventualmente, as suas atividades ligadas ao bucaneirismo foram se tornando cada vez mais legitimadas, à medida que começaram a adquirir cartas de corso, que endossavam oficialmente os seus atos. Com a Espanha travando uma guerra contra grande parte da Europa, os bucaneiros passaram a receber autorizações oficiais dos governos coloniais para atacá-los. Assim, em determinado momento, a maioria dos bucaneiros se transformou em corsários legalizados. Praticavam a pirataria, mas de forma oficial e regulamentada. Enquanto isso, Port Royal, lá na Jamaica, se consolidava como um centro de operações desses grupos, após a ocupação inglesa em 1655. Os governos coloniais da Jamaica viram nos bucaneiros uma oportunidade de fortalecer as suas defesas contra ataques espanhóis, e com apoio oficial na forma de cartas de corso, os portos de Tortuga e Port Royal tornaram-se celeiros de planejamento e distribuição das riquezas saqueadas. Nesse meio tempo, os bucaneiros começaram a ganhar notoriedade nos mares. Capitães como Sir Henry Morgan, François Lonais e Roque Brasiliano, um pirata que viveu por muito tempo aqui no Brasil, se destacavam como exímios comandantes navais, com um faro militar distinto. Henry Morgan, em especial, se tornou lendário ao liderar bucaneiros em expedições militares que ultrapassavam a pirataria convencional. Ele foi responsável por muitos feitos, sendo um deles o mais ousado da história bucaneira. No ano de 1671, Sir Henry Morgan comandou o ataque à cidade do Panamá, reunindo sob seus estandartes uma frota de dezenas de navios e centenas de homens. Ele navegou por rios traiçoeiros, enfrentando forças espanholas no caminho, e ao final teve sucesso ao saquear uma das cidades mais ricas do continente. O problema foi que seu sucesso não foi tão bem recebido quanto o esperado. Após o seu saque ao Panamá, ele retornou à Jamaica, onde foi preso e enviado de volta à Inglaterra para enfrentar um julgamento. Mas por qual motivo? Nesse tempo, um ano antes, havia sido assinado o Tratado de Madrid, e esse tratado colocava em xeque várias das atividades dos bucaneiros. Mas mesmo com o Tratado de Madrid, Henry Morgan não foi condenado, e muito pelo contrário, ele recebeu um título de cavaleiro, tornando-se Sir Henry Morgan, e foi designado governador da Jamaica, como recompensa pelos seus serviços à coroa, sendo reconhecido pelos trabalhos que havia feito durante tantos anos. Mas isso é uma história para outro dia. Talvez eu conte aqui no canal mais sobre a jornada de Henry Morgan nos seus anos de atividade. Mas ainda sobre a transição dos bucaneiros de forma legalizada para a pirataria, sendo tratados como fora da lei, isso se dá em grande parte ao Tratado de Madrid, ou pelo menos foi lá que começou o seu declínio. Esse tratado, assinado em 1670 entre a Inglaterra e a Espanha, foi um acordo que visava encerrar as hostilidades no Caribe, proibindo oficialmente a pirataria e as atividades bucaneiras. Os governadores locais que antes incentivavam os bucaneiros passaram a ser punidos por apoiar tais práticas. Apesar das restrições, alguns bucaneiros, principalmente os franceses, continuaram suas incursões até o final do século XVII. Contudo, teve um tratado de paz entre a França e a Espanha em 1697, onde os últimos resquícios dos bucaneiros desapareceram. E essa era dos bucaneiros deu lugar a um novo período, a Era de Ouro da Pirataria, onde piratas independentes e alianças coloniais mudariam completamente o destino do Caribe. Com a queda dos bucaneiros no final do século XVII, uma nova geração de piratas começou a surgir. Embora menos organizados e mais abertamente ilegais, esses piratas herdaram dos bucaneiros a expertise naval e suas táticas de combate. Os piratas clássicos do início do século XVIII, como Barba Negra e Cálico Jack, adaptaram o espírito bucaneiro à nova realidade do Caribe, onde a lei, embora flexível, não era tolerante à pirataria aberta. Para concluir, os bucaneiros foram muito além de simples saqueadores.
Eles foram agentes de transformação em uma época marcada por intensas disputas geopolíticas. As suas ações como corsários tiveram um impacto direto no domínio espanhol no Caribe e abriram caminho para o avanço de outras potências europeias naquela região. E embora a era dos bucaneiros tenha sido breve, ela ainda faz parte tanto do imaginário popular quanto é um capítulo fascinante da história marítima. E vale lembrar que a palavra bucaneiro, depois de um tempo, passou a ser utilizada para qualquer pirata, até mesmo para corsários que navegaram naquelas épocas, ou outros tipos de fora da lei do mar. Mas o cerne da palavra se encontra naquela raiz espanhola e depois lá em Tortuga. O fato de usarem a palavra bucaneiro para se referir a piratas e corsários é simplesmente uma adaptação histórica, alguma coisa do tipo. O que não tem propriamente algo a ver com o que eles foram de fato. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a distinção e eu espero que você tenha gostado de assistir esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o mar e sobre a pirataria. Não deixe de dar uma olhada na descrição ou no primeiro comentário fixado para conhecer o meu livro de fantasia. E agora eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.